Salve, salve nação! Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Um abraço para você, torcedor do Mengão queridão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, nem gosta de futebol, mas está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência aqui no canal É de Fla. Valeu, obrigado pela moral e vamos às notícias de hoje, galera. Hoje, sexta-feira, 18 horas e 2 minutos, é isso aí. Acabou agora à tarde, na verdade começou às 2h30 e acabou o jogo entre Flamengo, os moleques do Ninho, sub-20 do Mengão queridão, enfrentando em um amistoso o Bayer Leverkusen da Alemanha. É isso aí. O Bayer que estava aqui, o Leverkusen está aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, fazendo a sua pré-temporada, né? A gente sabe que a temporada europeia começa agora no mês de agosto, né? Diferente da nossa temporada que começa em fevereiro praticamente. Então a gente está aqui no meio da temporada, enquanto eles lá estão se preparando para iniciar, dar início à sua temporada. E o Bayern veio para cá, o Leverkusen veio para cá, está no Rio de Janeiro, está aí utilizando as instalações aí do Flamengo, do Clube de Regata do Flamengo. A propósito, o Flamengo está sendo muito elogiado mais uma vez, mais um clube europeu que vem, utiliza as instalações do Flamengo, elogia demais o clube de regatas. E esse Bayern enfrentou hoje num amistoso o time titular, claro, titular, alguns titulares com outros reservas ali do Bayern. O técnico alemão fez isso para enfrentar os meninos do Ninho, o sub-20 do Flamengo. Nesse jogo de hoje, destaque as duas coisas que eu gosto de chamar a atenção. Primeiro, a goleada histórica que o Flamengo deu aí no Bayern de 5-1. Para quem achava que o jogo ia ser difícil para os moleques, se enganou. Porque os moleques 5-1 para os meninos do Ninho sobre o Bayer Leverkusen com direito a baile, tá, galera? Caberia mais, caberia mais. Então, olha só, os destaques fora a goleada é as presenças do Cleiton, do Matheus Gonçalves, do Matheus Cunha e do Vinha, que estavam presentes nessa partida de hoje. Então, desceram, né, digamos assim, para a base para poder fazer esse amistoso de hoje. Ótimo, porque para o Vinha que já havia, depois de retornar da grave lesão, atuou alguns minutos ali contra Fortaleza, depois atuou também contra o Los Angeles FC na Copa do Mundo de Times e não atuou mais. E agora indo para a base, jogou ali cerca de 32 minutos numa partida de hoje para pegar ainda mais ritmo de jogo. A minha expectativa é que o atleta retorne ou no jogo contra o Fluminense ou no jogo né, no jogo contra o Bragantino. Muito bem, é uma possibilidade se o Vinha recuperar o seu ritmo de jogo. O Felipe, a gente sabe, escalou o Varela na partida contra o Santos, já havia também posto o Varela para jogar na substituição depois que o Ayrton Lucas se machucou. O Alexandre já tinha se machucado, o Ayrton Lucas se machucou no jogo contra o São Paulo e aí ele optou pelo Varela. A gente sabe que ficou ali meio que capenga a lateral esquerda, o Varela sendo um destro jogando pela esquerda, a gente sabe que limita. Fora que o Felipe também usou o Bruno Henrique, que a gente sabe muito bem que não dá profundidade às jogadas. Então, para mim, o técnico escalou errado, tá, galera? Quem que você viria? Eu viria com o Varela, mas não com o Bruno Henrique. De repente ele podia colocar ali o Luiz Araújo, né? Colocava o Plata do outro lado e por que não o Pedro? Mas ele não quis escalar o Pedro, então colocasse ali o Plata como centro, como digamos assim, como um falso 9, né, cara? E colocava no outro extremo outro atleta, por exemplo, o Wallace, né? Que tá voando. Ou ainda, se ele preferisse, colocasse o Juninho na frente, o Plata na direita e o Luiz Araújo na esquerda. Não foi isso que ele fez, tá? A escolha do nosso técnico, para mim, ele se equivocou na escalação do time. Mas voltando a falar do jogo de hoje, então o Flamengo utilizou o Vinha, que foi ótimo, e o Matheus Gonçalves, cara, voando. Mais uma vez o moleque arrebentou, jogou uma grande partida hoje com direito a gol, um golaço do Matheus Gonçalves. Vamos lembrar que o Matheus Gonçalves, embora seja o atleta já da equipe profissional, não tem atuado, o atleta não tem espaço, mais um moleque da base que não tem espaço no profissional, e ele é tão profissional, o Matheus Gonçalves, que ele pede ao Felipe Luiz para jogar no sub-20. Fez isso no jogo contra o Botafogo, um espetáculo de jogo, onde ele fez 2 golaços com assistência do Lohan, que também está voando no sub-20, 2 golaços no Botafogo, depois jogou também pelo Campeonato Brasileiro
contra o Atlético Mineiro e também fez um golaço na vitória de 4-2 sobre o Atlético Mineiro. E agora no jogo de hoje, no amistoso, o moleque jogou como se fosse jogo valendo, sério mesmo, arrebentou, deu assistências e fez gols. Então assim, o Matheus, galera, tá pedindo passagem e esse moleque tem que ser mais utilizado no profissional. Vamos lembrar também que o Matheus recebeu uma proposta do Cruzeiro, né? O Flamengo recebeu essa proposta, a parte do Matheus estava acertada, o Matheus queria sim ir para o Cruzeiro, uma vez que não está tendo chance no Flamengo, e aí o Cruzeiro ofereceu 3,5 milhões de euros pelo atleta. O Flamengo não aceitou, recuou na negociação, deixou até o técnico, o presidente do Cruzeiro, Pedrinho, meio chateado com o BAP, né, mano? Mas eu não tenho nada a ver com isso, o torcedor do Flamengo não tem nada a ver com isso, e eu acho que o Matheus tem que continuar no Flamengo, mas tem que ter chance. Se é pro moleque não ter chance, então negocia o moleque, deixa o moleque ser feliz. Mas o fato é que o Matheus está jogando uma bola extraordinária. Embora, galera, a gente tem que dizer, né? As poucas chances que o Matheus Cunha teve no Flamengo não soube aproveitar. Por que será? Será que o Felipe está utilizando o menino numa função que não é a dele? Vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso, né, rapaziada? Mas olha, tem também o lance da negociação do Wesley. O Wesley fica no Flamengo ou o Wesley sai do Flamengo? Olha, tá tudo indicando que o Wesley vai sair do Flamengo, mas não pela essa proposta que a Roma fez, a última proposta. Aliás, a única proposta de 20 milhões mais 2 de bônus. O Flamengo não quer isso, o Flamengo quer negociar acima de 25 milhões. O que foi repercutido na imprensa no dia de hoje é que a Roma tinha oferecido uma nova proposta, e isso veio de um jornalista italiano. O jornalista aqui do Brasil, Vene Casagrande, que vocês devem conhecer, entrou em contato com algumas fontes e as fontes indicaram para ele que não houve essa proposta de 25 milhões. Segundo o jornalista italiano, o time italiano, a Roma, tinha aumentado a proposta para 25 milhões de euros. Mas, segundo o jornalista Vene Casagrande, essa proposta não existiu. Então a Roma não procurou o Flamengo para aumentar a proposta. O Flamengo estava aguardando. Agora, o que o Fabrício Lopes falou é que o Zenit está na parada. O Zenit está acreditando que o fato do Wesley ser muito ligado ao Gerson, isso pode favorecer, eu também acho que sim, favorecer a ida do Wesley para o Zenit. O Zenit paga a proposta, cobre a proposta da Roma e está muito próximo, por que não, nesse sentido, nesse contexto, de levar o Wesley para lá, estaria muito próximo. Então a gente tem que pensar sobre isso. Acredito que o Wesley não está fechado com a Roma, a gente sabe que essas coisas acontecem no futebol, a saber o Flamengo, que já recuou aí pelo menos de três propostas. Foi assim com o Mike, o poderoso Mike Thompson, foi assim também com o Vitor Hugo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e está sendo agora com o Matheus Gonçalves. Então, por que não isso acontecer em relação a Roma e o Wesley? O Wesley, de repente, podendo ir aí para o Zenit, já que o Gerson está lá. A propósito, acho que o Gerson se arrependeu de ir para o Zenit, viu, galera? Na moral mesmo, acho que ele se arrependeu, isso acontece. Mas, então falando de Vitor Hugo agora, o Vitor Hugo vai continuar no Flamengo, tá? O Vitor Hugo voltou de empréstimos do time de Portugal. Vitor Hugo não foi reintegrado ao grupo principal do Flamengo. O Felipe disse que não queria utilizar o futebol do Vitor Hugo no Flamengo. E aí o José Boto e o departamento do Flamengo queriam negociar o atleta. Não encontraram nenhuma proposta, aceitaram, digamos assim, a proposta do Famalicão. O Famalicão fica com o Vitor Hugo e numa futura venda, 50% do Flamengo, 50% do Famalicão. O Flamengo recuou, voltou atrás depois das fortes pressões, né, galera? As fortes pressões. O Flamengo foi pressionado aí pela grande torcida massa rubro-negra que pressionou e o Flamengo voltou atrás. O Flamengo não negociou o Vitor Hugo com o Famalicão e agora o José Boto fez uma reunião aí com o departamento. O Felipe, obviamente, deve ter participado disso e o Vitor Hugo vai ser reintegrado ao grupo principal. É isso aí. O Vitor Hugo voltando a ser reintegrado ao grupo. O Vitor Hugo vai voltar a treinar com os seus amigos aí, os seus já velhos conhecidos amigos de profissionais do Flamengo. E ele agora volta a treinar com um profissional. De repente a gente pode ver aí, por que não, o Vitor Hugo sendo relacionado para os próximos jogos do Flamengo. Acho importante
reintegrar o moleque. Deixa ver o que vai acontecer. O Flamengo está aberto a propostas. Se as propostas chegarem e forem interessantes, o Flamengo vai negociar o atleta. Se não for interessante, o Flamengo continua utilizando o moleque aí. E o moleque não é nem tão caro assim, não custa caro ao Flamengo. O moleque ficou assim, de repente o moleque começa a jogar um grande futebol. Aí a gente já viu isso daí em outras ocasiões. Atletas que estiveram aí quase que sendo jogados fora do clube e que por algum momento eles sobressaem, começam a voltar e encontram o seu futebol. O Vitor Hugo já fez boas partidas pelo Flamengo. Nunca, para mim, nunca foi um grande jogador, com todo respeito ao Vitor Hugo. Mas, de repente, pode ser utilizado aí. Acho que do Vitor Hugo para o Everton Araújo, salvo aí as suas devidas proporções e funções e posicionamento, eu acho que não tem muita diferença não, rapaziada. Se der mole, o Vitor Hugo já fez pelo Flamengo muito mais do que o Everton Araújo fez. Uma outra questão que a gente tem que levantar aqui é do Otávio. É isso aí, o zagueirão Otávio, que era jogador do Flamengo, foi negociado com o Famalicão também. O Famalicão vendeu o atleta para o Porto de Portugal e agora o Porto de Portugal está vendendo o atleta para o Paris FC da França. O time francês está comprando, fazendo a aquisição do atleta por 20 milhões de euros. E o Flamengo tem aí 6% como direito dessa negociação pelo mecanismo de solidariedade, tá bom? Esse mecanismo de solidariedade está beneficiando o Clube de Regatas do Flamengo nessa negociação. Então o Flamengo ganhando aí mais um dinheiro com a venda de mais um ativo aí da casa, uma prata também, um jogador que saiu, passou aqui alguns anos importante no Flamengo. Então parte da sua formação é do Flamengo e agora o Flamengo ganhando aí 6% na negociação desses 20 milhões de euros, dinheiro entrando no Clube de Regatas do Flamengo. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado pela moral. Fiquem com Deus e até a próxima. Assim que tiver mais notícia, eu volto aqui com vocês. Falou, tchau!